Força e honra, senhores. Hoje eu venho com um assunto, um tema que tem me ocupado a mente nos últimos tempos, e é o tipo de coisa que eu acredito boa parte da nossa sociedade não, não partilha desse mesmo pensamento, e é uma ilusão que nos prende muito fortemente a esse mundo, e não de forma positiva. Pelo menos para minha geração, eu imagino que a geração Z para frente vai começar a sentir mais isso. E eu tô falando sobre o sistema educacional, especialmente aqui no Brasil, no nosso querido Bostil. Porque existem muitos fatores que nos levam a concluir, e qualquer pessoa com o mínimo de consciência vai conseguir entender o que eu tô falando, especialmente pessoal mais novo, com relação à educação, que mostram que ela serve não como uma forma de garantir uma segurança, garantir um conforto na vida e um preparo para a vida como um todo. Mas não vou ficar não vou ficar raspando a superfície nesse clichê de que a escola não prepara a gente para a vida, só prepara a gente para calcular Bhaskara e esse tipo de coisa. Não, muito pelo contrário. O buraco é muito mais fundo. Vocês vão entender o porquê. Por que eu falo isso? É uma coisa muito assustadora. Em resumo, vamos começar com os dois pés na porta. Escolas servem como uma fábrica de sugar energia vital. E isso eu digo não sem fundamento. Eu falo isso pela minha experiência e como a nossa sociedade é baseada dentro desse sistema. Inclusive existe a obrigatoriedade do, dos pais mandarem as crianças para a escola, pelo menos aqui no nosso país. Todos nós passamos um pouco, pelo menos um pouco, pelo sistema educacional, pelas escolas. A não ser que você tenha precisado trabalhar desde cedo, aí já é outra questão, é outro tema bem delicado, mas que não vai tanger muito esse vídeo. Mas qualquer um vai concordar comigo, qualquer um que parar para pensar um pouco vai perceber que existem ferramentas inclusive de lavagem cerebral ali dentro, de controle físico, de controle mental e, no pior dos casos, aliás, fechando esse ciclo de manipulação, existe controle espiritual também por consequência. Vamos por tópicos. Eu separei uma listinha aqui e faço questão de seguir ela para eu não me perder, porque são muitos fatores que completam essa análise, e eu peço pelo seu exercício como ser humano, do seu reconhecimento de padrões aqui. Primeiro de tudo, privação de sono. A gente não tem que simplesmente ir, não basta a gente ir para a escola, ficar lá a manhã toda, depois vai, almoça, a gente depois tem que voltar para a escola à tarde, especialmente escolas privadas. Não sei muito bem como é que funciona. Eu particularmente vim de uma escola privada. Eu não sei como funciona direito a rotina de quem estuda em escola pública aqui no Brasil, mas pelo menos na minha vivência, a gente vai, eu tenho que estar na escola 7 horas da manhã, tinha que estar na escola 7 horas da manhã. Se eu chegasse atrasado, eu inclusive ia levar penalidade, eu ia ser impedido de entrar nas primeiras aulas, que de certo ponto
não, não vejo como algo tão ruim, pô, matando, pelo menos eu mato as aulas ali e consigo descansar um pouco ainda. Mas enfim, é, era essa rotina de ficar 8 horas dentro da escola. 5 horas de manhã, depois mais algumas horas, mais ou menos das 2 até as 5 da tarde. E não basta, não basta, não bastasse você ficar 8 horas dentro desse lugar, ouvindo um montão de assunto que não te interessa na maioria das vezes, você ainda é obrigado a levar trabalho para casa. Você tem que levar sua tarefinha, tem que levar as 500 tarefas das 500 matérias que você tem todo dia, fazer as tarefas durante a noite, porque não dá para fazer tudo em um dia só, na maioria das vezes não dá para fazer tudo. Então você vai acabar acumulando tarefa e eventualmente isso vai acumular em um bando de estranho dando bronca em você, que são os professores. Isso é uma das uma das broncas que eles vão dar em você, é justamente por você não ter feito tarefa. Mesmo você estando entupido de coisa para fazer, com a cabeça sobrecarregada daquele ambiente, com um bando de estranho, você tem que fazer tarefa. Eu mesmo, principalmente durante a crise sanitária que a gente teve, 2020 até 2021, ou 22, eu chegava, mesmo estando em sistema de EAD, de ensino à distância, eu eu pegava para fazer minhas tarefas. Na maioria das vezes eu fazia de última hora, mas assim, era sempre 10, 11 da noite que eu terminava minhas tarefas da semana. E eu ia dormir e no outro dia eu tinha que acordar cedo pra caramba pra poder ir assistir às aulas. Quando tava no presencial, também fazer as coisas até tarde da noite e depois acordar cedo pra repetir todo aquele ciclo, tudo de novo, de novo, de novo. Vivendo o mito de Sísifo todo dia, todo dia carregando aquela pedra. É realmente um castigo, se for para pensar. É um castigo, não é divino, eu não diria que é divino. É um castigo demoníaco. Você vai dormir tarde e tem que acordar cedo para fazer tudo de novo, de novo, de novo. E sem contar com os dias que tinham os simulados e as provas no fim de semana. Chegou no momento ali, no ensino médio especificamente, especialmente no ensino médio, eu comecei a ter provas de fim de semana, de sábado. Tinha que acordar sábado de manhã para treinar, como se eu estivesse indo fazer vestibular. E isso eu fazia todo mês, sem falta. Tinha que acordar no sábado de manhã e fazer prova. E as provas eram todas de manhã, no sábado. E isso quando não tinha no domingo para simular o Enem. Isso era uma tortura para mim. Matar a tarde do meu domingo para fazer um simulado de uma prova que eu também não tinha não tinha muita vontade de fazer, mas que fui obrigado a fazer porque nós temos, inclusive pelos nossos pais, como o certo para nós. Mas para mim foi uma grande farmação, foi uma farm enorme de energia da minha energia vital. Então esse é um dos pontos, o sono, a privação do sono. E agora eu vou começar a tentar interligar tudo para não ficar muito longo esse vídeo. Mas junto com a privação do sono, a gente fica cansado demais. A gente tende a ficar mais cansado durante o dia. E isso faz com que seja mais fácil imprimir no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Eu não sou psicólogo aqui, não falo como especialista. Mas isso nos facilita a imprimir imagens na nossa cabeça. E quando isso não é feito por nós mesmos, eu falo, por experiência minha, eu sei que
A exemplo, a gente tem as alucinações quando a gente está dormente, não, sonolento. Eu mesmo, às vezes, eu começo a dormir, só que eu não tô exatamente naquele sono REM. Aquele momento que você relaxa o corpo, mas ele não consegue relaxar tudo de uma vez. Às vezes, sabe aquele tipo de espasmo que você sonha, que você começa a dormir, aí você sonha que você cai, ou que você tropeça, ou algo do tipo, e você acorda tremendo. Esse tipo de alucinação aí. Nesse estado, por exemplo, de sonolência, é muito fácil de imprimir imagens na nossa mente. Assim como já aconteceu de eu dormir perto de uma TV ligada e eu começar a sonhar coisas conforme a TV ia narrando as coisas para mim, ia narrando o que estava acontecendo, não sei se era episódio, se era jornal, mas eu escutava a voz da TV e essa voz entrava no meu sonho. E isso influenciava o imaginário que eu tinha na minha cabeça durante o sonho. Já aconteceu isso comigo, não sei se já aconteceu com você, mas isso é uma coisa real. E isso também serve para os momentos em que a gente está com sono. E se você fica com sono o dia inteiro, dentro do ambiente estranho, você fica mais suscetível a as influências, seja dos coleguinha enchendo o saco, seja dos professores e das figuras de autoridade que querem encher o saco e tentar entrar na sua cabeça de um jeito ou de outro para ver se eles conseguem projetar o complexo de superioridade deles, de autoridade sobre nós, que somos os alunos naquele momento. Então, tudo isso funciona para manter a gente preso naquilo ali e sem energia, sem poder acender a nossa chama interior, sem poder entrar em contato do jeito que a gente quer com algo superior, pelo menos para mim era assim, com algo que fizesse sentido para mim. Tudo aquilo não fazia sentido para mim. E especialmente na adolescência eu comecei a ter esse despertar, eu comecei a ter esse tipo de consciência de que, e, de novo, eu falo, não é difícil, não sou muitas pessoas percebem isso, acho que a maioria percebe que a maior parte do que a gente aprende na escola é inútil. A questão é perceber qual é a profundidade do impacto que isso tem nas nossas vidas. É o que eu tô tentando fazer nesse vídeo. Mas, de novo, voltando, essa questão do controle mental, e não é só um controle mental do professor dar ordem para você e passar a matéria que você não quer saber, e você só estuda aquilo, você só aprende aquilo até um ponto, porque você sabe que se você não estudar direito, você vai mal na prova, e aí as mesmas figuras de autoridade que esculacham você lá dentro vão entregar um boletim pro seu pai mostrando que você não está tendo rendimento bom. E aí os seus pais vão te punir de uma forma ou de outra. Isso aí é o que acontece com a maioria das pessoas. A não ser que seus pais não, não acompanhem a sua, não acompanharam, infelizmente, a sua vida, ou talvez por sorte, caso seus pais não liguem muito para o sistema educacional e só mandem você para a escola. Se você vive no paraíso, você está no homeschooling, por exemplo. E mesmo assim, o homeschooling é um dos tópicos que eu vou tentar falar depois, mas existe a discussão de se homeschooling é, é lícito ou não aqui no Brasil, se é permitido ou não aqui no Brasil. Mas enfim, falamos da privação de sono, falamos do controle mental, e não bastasse os professores tentarem controlar você mentalmente, eles vão controlar fisicamente também, porque qual que é o sentido de você ter que levantar a mão para pedir no banheiro, para poder beber água? Qual que é o sentido desse tipo de coisa? Você tem que levantar o seu braço para o professor notar você e ele autorizar você realizar suprir uma das suas necessidades mais básicas, nem como ser humano, como animal, para ir no banheiro, para expelir o que você tem no seu corpo, para você beber água, para você se hidratar. Você tem que pedir permissão para isso. Até nisso você é controlado, você é manipulado. Então você entende que começa a construir ali um sistema para
acabar com você, para sugar sua energia, para te controlar e te adequar a uma sociedade que não foi feita para você. Ela foi feita para você e não foi ao mesmo tempo, porque você como corpo e às vezes como cérebro, trabalhando em funções especializadas, você vai ser útil para a sociedade, para o mercado. Mas fora disso, você não tem utilidade nenhuma. Então, é, ela, esse sistema serve justamente para separar o joio do trigo de uma forma muito distorcida, muito perturbadora, que é no sentido de ver quem realmente é mais castrado, quem é gado. E a pessoa que não presta para aquilo, geralmente vai ser, ou o cara vai ser muito burro mesmo, não tem o que fazer, ou é um gênio. Não é à toa que existem gênios que não se deram bem na escola. Acho que, por exemplo, o estereótipo disso eu posso estar muito enganado, mas acho que o Einstein era um cara que não se dava bem na escola, por exemplo. Mas ele não é o único, se eu não me engano. E é sempre nesse limiar. Ou você se encaixa naquele ambiente e se dá bem na sociedade, ou você é ostracizado, ou você é jogado para escanteio. Isso é realmente muito triste. Eu, particularmente, senhores, não consigo ver coincidências nisso. Não consigo ver coincidências e eu não estou falando aqui apenas de uma conspiração para controle das pessoas, apenas como conceito naturalista ou material. Eu falo isso como algo que vai muito além. Se vocês quiserem, eu aprofundo mais nesse tópico, mas vamos ver. Para o início do canal, inclusive, mas vamos ver. Para o ponto que nós estamos nos vídeos, já basta esse pouquinho de loucura minha. Quem sabe vocês não se interessem e eu aprofundo um pouco mais nisso. Mas enfim. Por que eu faço questão de fazer esse vídeo também? Nos últimos anos eu percebo, eu tô dentro do sistema de ensino do nível superior, por exemplo, nesse momento. E mesmo assim eu comecei a ter um pouco mais de tempo para pensar no quão destrutivo é esse tipo de coisa. Se você está se dando bem dentro da faculdade, já está, não sei se vai ter gente mais velha ouvindo eu falando isso aqui, já está com uma carreira consolidada, tudo bem. Mas boa parte das pessoas, mesmo depois que sai da faculdade, não tem a vida dos sonhos garantida, principalmente aqui no Brasil. Vai ter que trabalhar de CLT e não é à toa que hoje em dia tem muito, até que no YouTube tem muito canal de muita gente falando do quão ruim é CLT aqui no Brasil. E cada vez mais tem gente apelando para o empreendedorismo, áreas afim. Então, você entra nesse sistema de educação desde que você sai do berço, fica preso nele, e pelo menos depois que você sai do sistema integral do ensino médio, que é realmente um ritual demoníaco para acabar com a sua energia, você vem para a faculdade. Pelo menos a faculdade não são 8 horas. A demanda é maior, dependendo do semestre. Tem semestre, pelo menos para mim, que é bem tranquilo. Mas tem semestre que suga bastante sua energia também. Só que você não é obrigado a estar no ambiente fisicamente 8 horas por dia. Não é um tempo tão longo assim. Então eu percebi que agora eu consigo pensar um pouco melhor. Não à toa estou investindo aqui nesse canal, no Sabedoria Anônima, e tentando acordar mais pessoas ao meu redor. Acordar mais brasileirinhos dessa loucura. Mas enfim, eu faço esse tipo de vídeo
inclusive como um exercício para mim mesmo, para eu perceber, porque boa parte da minha infância, da minha juventude, são áreas bem nebulosas, são como se fossem traumas na minha mente. É difícil, é meio bagunçado quando eu tento lembrar dessa época da escola, do fundamental, do ensino médio, do ginásio, seja lá o que for. Porque especialmente quando começou a chegar mais perto do final da escola, do ensino médio, eu comecei a passar por uns momentos. Convenhamos, a adolescência por si só já é complicado. E por a gente ser obrigado a estar inserido nesse tipo de ambiente, é muito mais fácil a gente ser submetido a conflitos, a decepções, a frustrações. E eu passei por um pouco de cada uma dessas coisas e passei pelos, pelos rituais de humilhação também. E o que seria esse tipo de ritual de humilhação? Não só o ritual de humilhação acontece quando você é esculachado por um professor na frente da turma toda, você leva a bronca do professor e o pessoal fica zoando você. Não é só nesse sentido também. Eu nunca sofri exatamente bullying, já fui zoado algumas vezes, mas isso também configura como um ritual de humilhação. É como se fosse o bônus da escola. Não bastasse você estar ali sofrendo uma cerimônia de lavagem cerebral, de vampirismo sistemático para acabar com a sua energia, impedir você de ser um ser humano, uma criatura pensante, ou no mínimo pensante. Você ainda tem que lidar com um bando de gente estranha dentro de uma vida social modelada e artificial, porque você tá ali com um bando de gente dentro de uma caixa. Eu vejo a sala de aula como uma caixa, com um cara dando ordem para todo mundo, e esse resto é um bando de gente estranha, tudo da mesma idade. Vida social não é isso. Você vai na rua, você vai ter que lidar com criança, vai ter que lidar com adolescente, com adulto, com velho. Se você fizesse um sistema de homeschooling, por exemplo, daria para te inserir na sociedade da mesma forma, de um jeito muito mais saudável, muito mais inclusivo. Você não teria que lidar só com gente da sua idade e um bando de estranho que vai em algum momento encher o seu saco e te dar muita dor de cabeça, dependendo da sua personalidade, e da personalidade dos outros. Então, existe esse quesinho de: será que isso foi planejado? Será que é coincidência? Porque eu não estou falando como alguém pessimista aqui, tento não ser pessimista, mas é a perspectiva que eu tenho, olhando para trás. Eu não consigo extrair muita coisa boa da escola. Eu tenho um grande amigo que eu consegui dentro da escola, mas é só isso que eu consegui tirar da escola. E alfabetização, o que serve para minha vida hoje em dia, por exemplo, é o alfabeto e matemática básica, matemática elementar. Só isso. Eu não tenho muito mais o que extrair dali. O resto é tudo conteúdo que serve para ocupar sua mente, para você não conseguir pensar pensamentos autênticos. Você tem que ficar ocupado o tempo todo pensando em fórmula, e até na literatura que a gente tem que aprender, é uma coisa muito forçada, e é muito chato para um jovem ler esse tipo de coisa. Ele vai ter que ler os clássicos da literatura brasileira, que chatice. Agora que eu sou mais velho, talvez eu me interesse por esse tipo de conteúdo, mas por esse tipo de literatura, até porque a literatura tem de uma riqueza imensurável, especialmente dependendo da literatura, do momento que você pegar para ler, dos livros, vai ter uma riqueza imensa ali, não é só uma riqueza de forma de pensar, mas uma riqueza que vai além desse mundo, inclusive. Mas dentro do sistema educacional, você ser obrigado a ler certas obras é uma coisa muito chata. Não, simplesmente não vale a pena. Não vale a pena para aquele momento. Não é o momento. É uma forçação de barra gigantesca. Então, de novo, eu vou reforçar. Privação de sono,
fábrica de sugar energia, ritual de humilhação, figura de autoridade estranha, que inclusive é assim que a nossa sociedade inteira é moldada para fazer a gente de gado. São figuras de autoridade, sejam elas postas em uma pessoa ou em alguma instituição, da forma mais impessoal possível. E até certo ponto eu não consigo nem encontrar uma alma em certos ambientes que eu entro. Eu não consigo ver. Existem várias pessoas ali, mas eu não consigo sentir nada de humano, nada que tenha alguma essência. E isso inclui ambientes escolares, ambientes universitários. Não existe, não existe uma alma ali. Em boa parte desses lugares é como se você estivesse sendo enfiado dentro de uma máquina. É como se você fosse forçado a se tornar uma engrenagem dentro de uma grande máquina. E se você não se encaixa nessa grande máquina, você vai ser descartado. Você é uma peça inútil, uma peça que não encaixa, que não funciona ali. Então não é difícil depois de ver esse tipo de coisa. E eu apelo de novo, senhores. Nós, como seres humanos, como primatas, a gente é muito adaptável. E ao mesmo tempo a gente tem um outro instinto, que é o instinto, que é a capacidade de encontrar padrões. Com esse tanto de coisa que eu tô falando para vocês, para mim já é o suficiente para encontrar, para ver vários pontos que se encaixam, eles apontam para alguma coisa. Não é, por isso que eu falo que eu não sou pessimista. É um tipo de coisa que não parece ser obra do acaso. Não é simplesmente, não é simplesmente como se o ser humano tivesse evoluído tecnologicamente e decidido, o nosso sistema de ensino é o melhor que a gente tem, é o que a gente tem, que a gente conseguiu até agora, que é o que nós submetemos todas as nossas crianças e adolescentes. Mas foi isso, foi o que a evolução nos trouxe. Não, eu não vejo isso como uma simples ordinariedade dentro da sociedade que a gente vive. Para mim existe algo muito mais obscuro e orquestrado em cima disso. Se não fosse assim, nós teríamos com certeza uma infância, uma adolescência, uma juventude muito diferente. E arrisco eu dizer que seria algo muito mais belo para cada um de nós. Não falo isso como vitimista. Não estou me vitimizando aqui. Eu falo isso justamente como forma de enfrentar algo que para mim também é um trauma. Eu não consigo, eu não falo isso como se, eu vou começar a chorar falando sobre esse assunto, mas eu falo que é um trauma porque boa parte do que eu vivi é apagado da minha mente, são realmente breus. Eu tento lembrar de certos momentos e eu não consigo alcançar a memória sobre aquilo, entende? Sobre momentos de estresse, de momentos fatídicos para mim dentro da escola. É difícil, é uma coisa que é difícil de encontrar na minha mente. E esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo me ajuda muito a exercitar esse tipo de coisa, exercitar a minha mente para poder encontrar essas partes de mim que, que foram sujeitadas a esse trauma. E eu acredito que em cada um de vocês deve existir algo desse tipo. Provavelmente vocês têm alguma coisa com relação a isso dentro da escola. E eu convido vocês a fazer esse tipo de reflexão, de relembrar como foi a, como foi a sua jornada dentro do sistema educacional do nosso Bostil, porque é muito interessante. Talvez você se emocione um pouco mais, talvez um pouco menos, talvez você veja isso de forma mais ponderada, mas faça esse exercício. Acredito que ao decorrer desse vídeo você tenha
recordado algumas passagens na sua vida também. Não tenho dúvida disso. Porque a gente tende a fazer isso também. Como seres humanos, a gente tende a resgatar o que é familiar pra gente. Espero que eu tenha ajudado um pouco a elucidar o que você tem dentro da sua mente. E no final eu não vou simplesmente deixar vocês desamparados. Eu, particularmente, assim como eu falei, eu não vejo o homeschooling como uma solução. Pode ser uma solução, mas se for ilícito, eu não indico. Não fale que eu indiquei a vocês o homeschooling se isso for ilícito, se isso for proibido aqui no Brasil. Eu não falei isso, tá bom? Mas uma coisa que me ajuda muito é o autodidatismo. Estudar o que me interessa. Eu estudo o que me interessa e a partir disso eu consigo extrair uma linha de pensamento e um sistema que ressoa comigo, que vibra a favor de mim. Um resgate constante que eu faço de mim mesmo, tanto na questão física, mental e espiritual também, é, é buscar conhecimentos que façam sentido para mim, que a minha intuição, o meu estômago fala para eu ir atrás, minha intuição fala para eu estudar. Esse tipo de coisa eu vejo que me completa. E fazer esse vídeo é uma das coisas. Fazer esses vídeos, não esses vídeos, é algo que preenche, que pelo menos me dá uma direção de quem sou eu, de qual é o meu eu superior, do que eu vim fazer aqui. E eu sugiro a cada um de vocês, se você é um cara da arte, seja música, seja pintura, seja cinema, comece a estudar esse tipo de coisa, nem que seja em algum momento do seu dia. Ou se você é das exatas, pega para estudar o que te chama atenção dentro da matemática. Também tem isso, né? Nós como seres humanos temos várias formas de nos comunicarmos. Não é só a partir do, do alfabeto também, nós nos comunicamos por números, por vários outros tipos de sinal, por imagens. Então, se você se você vê que faz sentido você passar pelo sistema educacional, passar pelo nível superior e ir para alguma profissão regularizada, vamos falar assim, que seja. Não tem problema nenhum nisso. Nós precisamos de pessoas nessas áreas. Mas, de novo, não é uma questão de pensar o que a sociedade precisa de mim, é uma questão de pensar o que é para mim, o que foi feito para mim. Você tem que pensar primeiro em você. Parece egoísta? Sim, não tem problema em falar isso. Mas sim, ou é isso, ou você entrega toda a sua energia para os outros. E depois, o que resta de você. Então é isso. O que te chama atenção? Eu não vou conseguir te dar essa resposta. O que te agrada? O que faz o seu corpo vibrar? O que faz a sua mente querer passar noites a fio estudando? Porque é algo que não porque você foi obrigado a fazer, mas porque você quer fazer. Eu chego nesse ponto às vezes eu perco sono querendo estudar o tipo de coisa que me interessa. Eu chego nesse ponto. E nenhum dos assuntos que me interessa são são atinentes, vamos falar chique, são atinentes, são referentes ao que a maioria das coisas que a gente tem como conhecimento científico hoje em dia. Eu sou um cara que é muito mais versado dentro do lado espiritual das coisas, por exemplo. E, inclusive é daí que eu me inspiro a fazer esse tipo de vídeo.
conforme os vídeos vão passando, vocês vão conhecendo um pouco mais da minha loucura. Mas é isso. Parte de mim está no que você está ouvindo agora. É uma parte muito genuína. E eu sou o tipo de pessoa que eu posso dizer que eu não me encaixo nesse tipo de sistema. E eu acredito que existam muitas pessoas aqui que também compartilhem desse sentimento. E você não tem que esconder esse tipo de coisa. É uma batalha que não deve ser negada. Não vale a pena. E é assim que eu tenho me purificado, aos poucos, de toda lavagem cerebral, de toda loucura. Não loucura. Eu falo loucura aqui, na maioria das vezes, como algo positivo. Eu gosto, porque, por exemplo, pra mim é loucura fazer esse tipo de vídeo. Mas é isso, eu gosto disso. E por que eu falo que é loucura? Porque não é um caminho garantido pra mim. Não é uma certeza que eu vou ter sucesso aqui. Poderia muito bem focar em uma carreira que me dê muito dinheiro, mas eu não vou me sentir completo. Então eu tô fazendo isso. Muitos de vocês provavelmente vieram para esse mundo para fazer algum tipo de profissão, algum tipo de função que não se encaixa em nenhuma profissão que é socialmente aceita. Então, dane-se. O nosso mundo já não está numa situação econômica muito boa. Então a gente busque seus sonhos e tente escapar dessa lavagem cerebral que a gente sofre, que você sofreu desde a infância. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Considerem se inscrever no Sabedoria Anônima. Ative o sininho e força e honra.